Olá, eu sou Angélica Valverde, psicoterapeuta, trabalho com captação psíquica e terapia regressiva. A captação psíquica ela é feita por 2 terapeutas e pode ser feita online. Eu tenho vários vídeos no canal explicando sobre essa técnica que é incrível. Tanto através da terapia regressiva quanto da captação psíquica, nós acessamos e tratamos as vidas passadas e conhecemos as nossas personalidades do passado, que são chamadas de personalidades múltiplas. Às vezes também atendemos as subpersonalidades, que são partes nossas da vida atual. Em momentos, normalmente, de grandes mudanças, de traumas, eu posso ter feito uma subpersonalidade. Fica lá uma Angélica, né, de 12 anos, de 7 anos, de 20 anos, e aí elas são atendidas também através da sintonia com a sensitiva e incorporação, inclusive, desse elemento consciencial. Então, personalidades múltiplas e subpersonalidades também são elementos da minha consciência de hoje. Elas compõem o meu campo. E quando nós atendemos, o que acontece? Nós nos deparamos com as inúmeras possibilidades vivenciadas por nossas personalidades pós-desencarne. Então, aquelas que desenvolveram uma capacidade maior de perdoar, uma aceitação das vicissitudes da vida, das dificuldades, uma forma mais tranquila para lidar com limites, castração e frustração. Essas personalidades vão vivenciar um pós-desencarne mais tranquilo, porque elas não vão vivenciar revolta, tanto ódio, inconformismo, até mesmo aquelas que acreditam num poder maior, numa inteligência que governa tudo. Essas personalidades vão ter mais facilidade, inclusive, para entregar aquilo que elas deixaram, familiares, até filhos. É uma vivência que deve ser muito difícil, deixar filhos. Elas vão ter mais facilidade para lidar com essa separação. E se abrem com mais facilidade também para receber a abordagem dos socorristas. Os socorristas do mundo espiritual, os enfermeiros, médicos, psicólogos, eles chegam oferecendo ajuda, conversando, buscando entender em que ponto está a compreensão daquela personalidade sobre o que aconteceu com ela. E nessa conversa eles vão oferecendo ajuda e esse grupo que eu descrevi agora há pouco, né? Esse pessoal, né, mais tranquilo, quando desencarna, também está mais tranquilo, tem uma aceitação maior e se entregam então, como eu já disse, ao socorro e passam a viver em locais, são inúmeros tipos de locais no mundo astral que recebem essas personalidades que são os desencarnados. Então nós vamos, na captação psíquica, e mesmo quando a pessoa faz regressão e ela me relata o que está vendo, né, no pós-desencarne daquela pessoa que ela foi, as possibilidades são inúmeras. Então nós vemos personalidades sendo socorridas em tendas na praia, sendo socorridas em grandes ambulatórios, personalidades depois desse socorro passando a vivenciar experiências de estudo em grandes escolas, hospitais também, dependendo da situação. Na mata também tem postos de atendimento, inclusive na mata, no campo extrafísico, nós vamos encontrar locais também apropriados para aqueles que se familiarizam melhor com esse ambiente, com esse ambiente da natureza. Então as personalidades, elas vão ter esse tipo de viver esse tipo de situação. As personalidades mais
teimosas, paranoides. O que é paranoide? Uma pessoa muito desconfiada, uma pessoa que não confia em ninguém, uma pessoa que acha que tudo e todos, né, todos estão contra ela, que fica muito arisca. Essas personalidades vão ter muita dificuldade. Elas vão se debater diante da possibilidade de aceitarem socorro, porque quando uma personalidade múltipla aceita socorro, ela precisa também, né, aceitar as condições, o local para onde ela vai, tem regras, né, tem toda uma combinação que é feita para que ela possa dar continuidade à sua existência no mundo espiritual. Então, quem é muito teimoso, muito enraivecido, paranoide, briguento, briguenta, desconfiado, vai sofrer mais no pós-desencarne. Então nós vamos encontrar personalidades, às vezes, que estão há 200 anos caminhando sozinhas, percorrendo espaços. Algumas estão vibrando como se estivessem flutuando no universo, né? E podem estar mesmo flutuando no universo, solitárias, rechaçando qualquer aproximação. Algumas estão adormecidas, não se deram conta do desencarne, estão dentro do túmulo, né? Ou dormindo, ou tentando sair, mas com muito medo. Percebem também outras pessoas desencarnadas, personalidades fora do túmulo. Algumas estão no fundo do mar porque houve um naufrágio e elas não conseguiram sair, não se abriram para ajuda. Algumas personalidades vão se unir a grupos independentes que rechaçam também o socorro da luz. E aí elas formam grupos e compõem grupos de obsessores. E se ligam a algum chefe de uma gangue no mundo espiritual. Então eu posso ter uma personalidade que está trabalhando para um chefe de gangue no mundo espiritual. Essa influência vai chegar até mim e vai causar algum problema, ou de ordem física, ou mental, ou emocional. Por isso que é importante socorrermos, tratarmos nossas personalidades. Isso traz mais saúde mental, mais harmonia física também. Então eu posso ter personalidades que estão solitárias, chorando, com medo. Minhas personalidades, por exemplo, suicidas, e as suas também, você que me ouve aí, elas podem estar ainda em muito sofrimento, sentindo inclusive dores, mas pela teimosia, pela arrogância, não aceitam ajuda. Principalmente, né, porque no caso do suicida, que imagina que cometendo suicídio ele vai se livrar da dor que ele está vivendo, porque o suicida, ele não busca a morte, ele busca interromper o sofrimento, que está num nível insuportável. Só que como a vida continua, o suicida continua com sofrimento, e aí é agregado algo mais, que é o sofrimento do próprio desencarne. A dor que ele causou no seu corpo físico, ele continua sentindo no mundo espiritual, pelo menos praticamente na maioria dos suicidas já atendidos por nós, aí nos últimos 8 anos, nós temos encontrado essa realidade. Então, na captação psíquica, nós vamos encontrando e tratando essas personalidades do cliente, e isso vai trazendo uma harmonização para a consciência encarnada. Temos também personalidades de crianças, temos atendido personalidades de bebês abortados, que uma parte do bebê abortado
pode ter sido socorrida e mais uma parte ficar apegada. Quando eu falo uma parte, eu estou dizendo um nível de consciência daquele bebê abortado fica apegado ao ódio em relação à sua mãe. Então, nós não temos hoje essa divisão em nossa mente? Ah, eu aceito tal situação na minha vida, mas eu não aceito tão bem assim. É a mesma coisa numa personalidade múltipla. Então, um bebê abortado, ele pode estar em contato e ter chegado até uma outra idade, né? Ser uma criança hoje de 5 anos, estar no mundo espiritual com 5 anos, mas ele foi abortado na gestação e uma parte dele vibrando ódio. Então, na ponta encarnada hoje, que é a próxima personalidade que veio depois dele, pode chegar, né, esse ódio, pode chegar uma revolta, pode chegar uma sensação de desconfiança muito grande em relação às pessoas. Enfim, eu penso que por esse breve relato dá para perceber que as possibilidades são inúmeras. Antes de terminar esse vídeo, para não ficar muito longo, o que eu quero dizer para você é, e eu digo isso para mim também, a importância de nós trabalharmos o nosso mundo interno, os nossos impulsos destrutivos, a nossa raiva, a incompreensão, a intolerância, a dificuldade de lidar com frustração, a dificuldade de aceitar não, limites. Eu quero do jeito que eu quero agora e as pessoas têm que estar à minha disposição e serem do jeito que eu quero e serem prontas para me atender quando eu quiser. Essas características nossas provavelmente vão dificultar muito o pós-desencarne e vamos lembrar que todos nós vamos ser uma personalidade múltipla do nosso espírito. E é uma grande responsabilidade isso, porque a próxima vida do meu espírito, aquela que vier depois de mim, Angélica, vai receber as emanações não só de minhas personalidades anteriores, mas as minhas emanações também. Então, isso implica em muita responsabilidade. E aí algumas pessoas sentem que não tem mais o que fazer. Ah, eu já vivi muito, tá tudo perdido, eu não vou conseguir mudar mesmo. Só que é um contínuo, então depois do desencarne, a proposta e o desafio são os mesmos, continuam. Então a gente pode começar já, quanto antes, melhor. É isso que eu queria dizer sobre as personalidades múltiplas. Eu proponho que, se ficar dúvidas a partir deste vídeo, por favor, coloque nos comentários que eu vou fazendo vídeos para esclarecer. E aí eu penso também que dá para entender a importância desse trabalho de captação psíquica, né? Porque eu vou harmonizando, tratando e socorrendo partes minhas, que só são acessadas através de terapias que acessam e tratam vidas passadas. E a mudança e o efeito, eu vou dizer para vocês, é contundente. Se você tem interesse em conhecer essa técnica, pode deixar um comentário, pode deixar o meu contato vai estar no vídeo, e aí você pode me mandar uma mensagem, tá bom? Eu deixo um abraço a todos, até o próximo.